né? Na verdade, a principal causa de câncer de mama são os maus hábitos, né? E a principal causa é a obesidade, é o sobrepeso. Vamos supor que chegou uma mulher de 55 anos no seu consultório, tá? Você deve receber 50, Sim. 40, tá? Ela chegou sem fazer nada. Como que você começa a abordagem com ela? Tem muito tabu também, Bi, em relação a tempo que a gente pode iniciar uma reposição hormonal. Uhum. Qualquer tempo é tempo, desde que essa mulher não tenha uma contraindicação. Absoluta. Absoluta, exatamente. Que é a história pessoal de câncer de mama. Uhum. Essa é a única contraindicação absoluta, né? A mãe teve, a avó teve, a irmã, a tia. Não é contraindicação absoluta. Uhum. E aí, essa mulher de 55 anos chega ao meu consultório, está na menopausa há 10 anos, não repôs nunca hormônios. Eu vou fazer todo um rastreamento nessa mulher, né? Eu vou avaliar todo o seu metabolismo, todos os seus hormônios, não apenas os sexuais. A gente tem a tireoide, a gente tem o cortisol, a gente tem que avaliar como estão seus marcadores inflamatórios, quais são os seus hábitos, pratica atividade física, tá sobrepeso, como tá a sua saúde mental. A gente avalia tudo, né? A medicina integrativa. E aí a gente vê se há alguma contraindicação formal. Não há. Essa paciente, ela é apta a fazer reposição hormonal. Claro que é um cenário diferente daquele que é quando a mulher logo entra na menopausa, né? Ela já está aí há 10 anos, a dose é diferente, às vezes a via. Então, a gente avalia cada paciente na sua fase de vida, né? Com as suas particularidades. Por exemplo, você estava falando que a qualquer momento é o momento de fazer a reposição. E que depende da dose, depende de quanto tempo a pessoa está e de todos os seus marcadores. Essa questão que eu acho que as mulheres ficam muito preocupadas é, tipo assim, tem história familiar de câncer de mama. Sim. Então, não vou nem pensar em fazer. Isso é o conceito coletivo, tá? De não fazer reposição. Aí você falou da história da própria pessoa, dela ter história pregressa, ela mesmo, de câncer de mama. Essas pessoas que têm história pregressa de câncer de mama são as pessoas que têm aquele gene que já predispõe ao câncer ou não necessariamente? Pode ou não pode, né? Ela pode ter, sim, a mutação, né, no gene BRCA1 e o 2, mas não necessariamente, porque existem os cânceres que não têm nenhuma influência genética, né? Não é devido à mutação genética, é por conta de hábitos mesmo, né? Na verdade, a principal causa de câncer de mama são os maus hábitos, né? E a principal causa é a obesidade, é o sobrepeso. Porque a pessoa que tem sobrepeso, obesidade, ela forma muito um hormônio que não é bom, que é a estrona, né? E essas pacientes, elas têm muito mais risco de câncer de mama, né? O tabagismo, o sobrepeso, o sedentarismo, o álcool. O álcool, né? O também. Álcool, isso está muito, pelo menos o que eu tenho lido, muito estudado na Inglaterra. Sim. Isso está muito correlacionado, o álcool com o câncer feminino. Sim. Né? E as mulheres hoje estão bebendo iguais os homens ou até mais, né? Ou mais, se entusiasmaram, realmente. Então, você está colocando obesidade, alimentação. Alimentação, né? Alimentação inflamatória, dietas ricas em carboidratos, açúcar, outros alimentos que inflamam muito o nosso corpo, que são os laticínios, o glúten, né? Porque, na verdade, o câncer, ele começa de uma inflamação. Todas as crônica, doenças, né? Uma inflamação crônica subclínica, que é aquela inflamação que a pessoa fala assim... mas eu não sinto nenhuma dor, não tô inflamada. Mas a inflamação, ela vai muito além de dores, né? Com certeza. A inflamação aguda dói. Exatamente. A crônica, não. Né? E as pessoas, elas correlacionam a inflamação com dor. Com dor. Se eu não sinto dor, não estou inflamada. Mas tá sobrepeso, tá fumando, tá bebendo, tá comendo tudo errado. Claro que está inflamada, né? E tá deficiente de hormônios. E que também é um fator de risco para inflamação. Para inflamação. Isso. A falta dos hormônios inflama o nosso corpo, né? Então, é tudo isso aí, todo esse cenário, né? Esse ecossistema que a pessoa tá ali inserida, todos esses maus hábitos que vão aumentar o risco do câncer de mama. A parte genética, ela é muito pequena. E as Diante da epigenética. Exatamente. Dos fatores externos. O que determina se a gente vai ficar doente ou não é a nossa genética. A gente não é refém da nossa genética, né? É a epigenética, né? Que vai depender do meio que a gente vive, do que a gente come, do que a gente respira,
das toxinas do nosso corpo, das vitaminas, da falta delas, do desequilíbrio hormonal, tudo isso vai interferir na nossa epigenética. E quando você começou a abordar isso com as pacientes, qual foi a reação delas? De não acreditar, de não é bem assim, porque eu tenho parente, eu tenho uma tia, eu tenho uma avó, Sim. né? E aí você vai ver a avó, é aquela avó que foi ganhando peso, Sim. né? E a avó adora fazer doce, né, para todo mundo. Sim. E come muito doce, né? Uhum. O arquétipo de vó é a avó benta, Sim, né? Do sítio Capão né? Amarelo. Você lembra que ela fazia milhões de comidinhas e docinhos e era bem cheinha também. Muito. Né? Então, vovó Benta também estaria aí predisposta. Sim. Né? Tia Anastácia e vovó Benta. Tia Anastácia também. Metia doce na criançada. Então, Bia, lá na minha região eu sou pioneira na parte de ginecologia integrativa. E você deve ter tido muito... como é que resistência dos colegas. Até hoje. E também da população, eu até acredito. Hoje. Porque tentam, de uma certa forma, falar, isso não é real, isso não tem... Não tem Sabe que as pacientes falam assim pra mim? Mas, doutora, todo médico fala que não pode, só a senhora fala que pode, né? Lá na minha região. Sim. Eu falo, olha, eu tô estudando muito. Eu não sei se os meus colegas não estão estudando, mas eu estudo muito. Então, tudo que eu falo é baseado em evidências científicas, não é a minha opinião. Não é a doutora Mariana que está falando, eu só tô transmitindo um conhecimento que tá aí pra quem quiser abordar, estudar, tá lá na internet, vai lá na inteligência artificial e estuda. Aliás, Bia, as mulheres hoje em dia, os pacientes em geral, eles têm estudado muito, né? Muito mais, graças a Deus. E eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho menos trabalho de ter que ensinar para paciente no consultório, porque ela já vem muitas vezes sabendo muitas coisas que ela já estudou. Não, e é legal hoje, eu acho que com isso, eu já tinha esse hábito enquanto eu clinicava. O paciente perguntava uma coisa, eu falei, você se interessa? Aí eu indicava um livro ou um artigo. E muitos tinham isso, liam, né? Agora isso está melhor, porque as pessoas já pedem. Tem algum artigo sobre isso, Bia? E a gente disponibiliza, ficou muito mais fácil, porque antigamente você tinha que esperar um artigo ser lançado na Lancet, na JAMA, então tinha que esperar chegar. Eu assinava as revistas, demorava a chegar, era assim, chegava umas 3 por ano. Sim, o acesso né? é muito mais Era difícil, muito mais difícil. E mesmo assim, a gente mandava xerox, né, do artigo para levar. Hoje, eu acho que isso ficou melhor. Eu gosto desse paciente que chega. Eu li sobre isso, eu li sobre aquilo. Eu gosto muito. Não é? Tanto que, por exemplo, se você for ver na literatura, mesmo dentro da tua área ginecológica e de reposição hormonal, tem muitos artigos que falam da associação de câncer e reposição hormonal. Mas são artigos que são totalmente distorcidos, porque aquilo não era hormônio. Exatamente. Né? Não era o hormônio que era dado, era algo parecido com o hormônio que exatamente. Se dizia fazer a reposição. Exatamente. O maior estudo que teve de mulheres fazendo reposição hormonal foi aquele estudo WHI, né? Que é um estudo que parou antes do tempo, ele estava previsto para 10 anos, ele parou na metade, porque realmente aumentou muito o risco de câncer de mama e trombose. E aí eles tiveram que parar o estudo, um estudo com mais de 15 mil mulheres. Na década de 1950 ou 60. 1990, na década de 1990. Isso, em 2002 ele parou. Tá, o estudo né? já tinha. Ele parou. E nesse estudo foi feito, a reposição hormonal foi feita em mulheres com hormônios de éguas prenhas. Né? Então você imagina, tirar hormônio da urina de éguas que estava ali buchudinha. Olha que loucura. Ia pro laboratório, extrair o hormônio feminino e dava, encapsulava e dava para a mulher tomar. Claro que ia dar ruim, né? Claro. E além disso, era associado uma progesterona sintética, que não era bioidêntica, né? Que era o acetato Nem a da égua era. Nem da égua era. Quanto mais a sintética. Que foi criado no laboratório, o acetato de medroxiprogesterona, que chamava Provera. E aí juntou o estrogênio de éguas prenhas da urina. Da urina da égua prenha, junto com o acetato de medroxiprogesterona. Gente, é muito simples de pensar que não ia dar certo, né? Mas é o que eles tinham na época, né? É o que eles tinham na época. Então, não tem nem como a gente julgar, né? Porque é o que eles tinham para fazer. E aí eram mulheres com mais de
50 anos, mulheres de 50 a 79 anos, muitas hipertensas, diabéticas, obesas, tabagistas. Já estavam com a inflamação crônica de longa data. Que já é o combo para causar câncer de mama e trombose. E é claro que aumentou o risco de doenças cardiovasculares Muito, né? e câncer de mama. Tanto que eles pararam o estudo na metade, né? Para parar de morrer mulheres. E aí, depois disso, Bia, foi jogado na mídia, né? O resultado desse estudo. E aí, todos os ginecologistas pararam de dar hormônios para suas mulheres. Acabou a reposição hormonal. E aí, a partir daí, pronto. Cancerofobia. Exatamente. E aí, pronto, acabou. Que aí entrou já a não... década de... Pegou a década de 90, pegou o início do século XXI, né? 2000, vem vindo, né? Isso ainda é uma ideia equivocada. E tá na mente das mulheres ainda esse estudo. Na verdade, as mulheres não sabem o que é o estudo. Exatamente. Mas tá na mente delas que a reposição hormonal causa o câncer e a trombose. Exatamente. E tá na cabeça dos ginecologistas ainda, que é o que eu acho que é o mais triste, né? A informação tá aí na internet, é só ver que esse estudo teve várias críticas, vários erros, enfim, é o que eles tinham na época. E a reposição hormonal ela tem que ser feita sempre com hormônio bioidêntico, né? Exatamente. Isso é inquestionável. Porque assim, se o hormônio que a gente tem, que é o bioidêntico, é igual ao que a gente tem, né? Ou ISO, né, que chama hoje. Isomoleculares. Isomoleculares. A molécula dele é igual Idêntica. aos nossos hormônios. Exatamente. Ele não é um hormônio natural, porque ele não foi produzido no nosso corpo. Mas é um hormônio isomolecular, que tem a molécula igual aos nossos hormônios naturais, né? Ele é extraído do... A gente pensa o seguinte, se a gente fosse ter câncer por hormônio, a gente teria a vida inteira, porque a gente produz muitos hormônios. Exatamente. Nossa, muito legal você ter falado isso. Os nossos, né? Eu sempre falo isso. Se o hormônio causa câncer, o câncer de mama, ele aconteceria em meninas jovens, que estão com seus hormônios à flor da pele, né? No auge. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o ovário das meninas jovens, porque o câncer, o hormônio não causa câncer. Então, vamos tirar o ovário delas, para elas pararem de produzir hormônio. Claro que não, né? A gente não vai fazer isso. Não, uma castração. É castração. Mas não é... Mas se causa câncer, o hormônio causa câncer, então eu vou tirar o hormônio da menina jovem, porque ela vai ter câncer. Se for nesse né? raciocínio reducionista... Né? Você reduz aquilo, ponto. É o hormônio, não importa qual que seja, é o hormônio. Então. Exatamente. E as mulheres, elas têm muito mais câncer de mama pós-menopausa, que elas estão sem hormônio no corpo. Exatamente. Totalmente. Reduziu demais. A maioria das mulheres com câncer de mama pós-menopausa, elas não estão fazendo reposição hormonal. Não estão fazendo. Ou seja, não tem correlação do hormônio com câncer de mama. É interessante quanto tempo leva para se mudar essa mentalidade. Exatamente. Eu acho que vai ir há muitos anos ainda. Eu também acho.